Mas agora nós vamos falar de uma questão que está sendo debatida há muito tempo, que envolve toda essa situação de combate à corrupção aqui no Brasil, que é a questão da prisão após a segunda instância. Nós estamos em contato agora com Alex Manente, que é deputado federal do Cidadania de São Paulo, autor da PEC da prisão após a segunda instância. Deputado, boa tarde. Olá, Denise, olá, ouvintes da Jovem Pan, uma satisfação estar com vocês novamente, falando mais uma vez desse tema de combate à corrupção e impunidade, que infelizmente nosso país essa semana tem dado passos para trás, infelizmente. Antes de nós falarmos da PEC da segunda instância, eu queria saber como é que o senhor viu a decisão do ministro Fachin e agora a possibilidade, ou não já quase decisão mesmo, de que haverá a discussão também e julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Eu lamento, Denise, porque é um retrocesso no combate à corrupção, está se colocando em xeque toda uma operação que foi a mais importante e a que foi pioneira no Brasil no combate de fato à impunidade, que colocou na cadeia pessoas poderosas que jamais imaginávamos ver presos, e infelizmente hoje o Supremo, desde ontem, tomando a decisão da anulação da competência da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula, e agora, com a suspeição, que muito provavelmente será aprovada pela segunda turma, é um retrocesso, é uma falta de consideração e respeito a tudo que a sociedade enxergou como avanço no combate à corrupção. Então, é lamentar e trabalhar aqui no Congresso, Denise, para poder mudar essa rotina de ver o Supremo Tribunal Federal, a cada momento, definindo de acordo com a avaliação política do seu. Nós estamos com problemas aí no contato com o Alex Manente, que é deputado federal, já vamos retomar o contato com ele. Ele é autor da PEC da prisão após a segunda instância, ele estava avaliando toda essa situação agora, se a segunda turma do STF julgar a suspeição mesmo do ex-juiz Sérgio Moro, isso reforça a tendência de anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, porque seria a posição que ele teria tido parcial com relação a todo o julgamento. Agora, deputado, retomamos o contato. Eu queria saber se o senhor vê ambiente político para levar adiante essa questão da PEC da segunda instância. Nós já tivemos muitas dificuldades aí no último ano, tem até a justificativa da pandemia, mas tem uma quantidade enorme de partidos que têm políticos integrantes sob investigação em processos, o que certamente dificulta, não é? Olha, Denise, o Congresso precisa mostrar que veio no sentido de combater a corrupção e a impunidade. Essa legislatura foi uma legislatura que ganhou as eleições, ganhou a oportunidade de representar o país aqui na Câmara dos Deputados num discurso muito integrado ao que a sociedade exigia em 2018, que era o combate à impunidade. Se nós não participarmos, a sociedade, das conquistas e avanços, e muito ao contrário, enxergarmos o Supremo regredindo nesses avanços que tivemos recentemente, nós não cumpriremos o nosso papel. E é na mobilização da sociedade que eu aposto que, com a indignação que gerará essas últimas decisões do Supremo, que trarão à tona novamente a possibilidade de termos aqui uma maioria consolidada, a votação do relatório na comissão especial e a aprovação no plenário da Câmara. Aposto muito que os fatos que estão ocorrendo no Supremo Tribunal Federal tragam a indignação de uma sociedade que não aceita mais ver corrupção passando impune, como nós estamos assistindo essa semana. E foi a reação da sociedade, uma participação direta de alguns poucos partidos aí na Câmara, que impediu que se conseguisse pular etapas e aprovar uma medida que garantiria muito mais impunidade e imunidade para os parlamentares, o que vai na contramão dessa prisão em segunda instância. É claro que a prisão em segunda instância não trata apenas de crimes de corrupção, mas nós sabemos dessa questão também de legislar em causa própria, não é? E foi exatamente isso que se tentou. Exatamente, por isso nós combatemos desde o início, tratamos essa PEC que iniciou falando de imunidade, mas se transformou na PEC da impunidade, que aumentava o poder de abuso que o deputado poderia cometer, e não permitimos que isso avançasse. Contou muito com o apoio da sociedade, com toda a imprensa que também se mobilizou nesse caso,
Porque não é possível, Denise, nós assistirmos nos dias de hoje, depois que o país avançou, como eu dizia, nós tivemos ex-presidente preso, não só um, mas dois, tivemos retorno de recursos importantes, tivemos os maiores empresários que cometiam atos ilícitos sendo presos. Nós agora olharmos para o futuro e enxergarmos que tudo aquilo não valeu em absolutamente nada. Nós não podemos retroagir no combate à corrupção, nós temos que avançar, nós temos que criar normas e legislações que dificultam ainda mais que essas pessoas estejam participando da vida política e gerenciando os recursos públicos no nosso país. Eu lamento a decisão, acho que é uma decisão totalmente na contramão do que esperávamos, e mais que isso, hoje nós estamos discutindo a suspeição e possível desdobramento dessa suspeição em transformar o juiz Sérgio Moro, que foi corajoso, enfrentou os grandes interesses, os poderosos, num réu de uma situação de suspeição do seu julgamento. Ou seja, é um verdadeiro absurdo que nós não podemos concordar e temos que utilizar o sentimento de indignação que gerará na sociedade para poder trazer à tona novamente a mobilização que fez com que a nossa PEC da segunda instância avançasse aqui na Câmara no final de 2019, começo de 2020, paralisada pela pandemia, essa indignação possa ser transformada em cobrança direta para que o Congresso entregue essa resposta definitivamente à população. Se tivéssemos o trânsito em julgado na segunda instância, Denise, nós não estaríamos mais discutindo isso, porque o trânsito em julgado não daria possibilidade, a não ser por uma ação revisional, de você requerer a força do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3 anos passados da condenação não seriam suficientes para a gente estar discutindo esse retorno a um momento em que o Brasil não apurava e não combatia quem corrompia o nosso sistema. É uma situação que parecia impensável pouco tempo atrás, essa situação que envolve o ex-juiz Sérgio Moro, que de um lado, claro, ele não tem apoio dos apoiadores do ex-presidente Lula e de outros implicados na justiça, mas ele saiu do governo também com aquele carimbo de traição em relação à postura que ele teve com o presidente Bolsonaro. Então tem uma outra força contrária da sociedade que acabou revendo e deixando em segundo plano tudo que ele fez no Lava Jato, né? Exato. E mais que isso, Denise, quem é contra isso geralmente não aparece. Quem é contra os avanços que a Lava Jato trouxe ao país, quem é contra as medidas que precisam ser votadas para coibir a corrupção, geralmente não aparece, trabalha sorrateiramente e faz com que a gente não avance nessa pauta importante. Mas eu ainda continuo animado, disposto a buscar alternativas e contar com a população para que a PEC da segunda instância e outras medidas que possam fazer com que o Brasil caminhe no rumo do desenvolvimento sério, que cuide do dinheiro público com a seriedade que merece, até porque vivemos em tempos de pandemia, estamos aqui discutindo a PEC do auxílio emergencial. Perfeito. Um Brasil que não tem recursos, que precisa cobertor curto, tira de um lugar para repor no outro. O dinheiro da corrupção não pode passar impune e a gente não vê o desenvolvimento e o investimento nas pessoas do nosso país. Ouvimos Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo e autor da PEC da prisão após segunda instância. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigado mais uma vez. Mais uma vez parabenizando também a Jovem Pan, que acompanha e sempre informa ao seu ouvinte os fatos que estão marcando o nosso país. Muito obrigado.